paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odalão, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e despojou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Er. Concebeu novamente, deu ao mundo um filho, e deu o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Aquizibe, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a seu irmão. Mas Onã, que sabia que esta posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele consigo, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Taminá, para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Taminá para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela então, em seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada sentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Taminá, pois via que Sela tinha crescido e não la tinha dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Mandar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dai-me então um penhor até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou, e em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se partiu, tirou seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Respondeu-lhe: Não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarda ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá: Tamar, sua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido o homem a quem pertence isso. Examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo uma mão, a parteira tomou e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizestes? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-lhe Farés. Em seguida veio seu irmão com o fio vermelho atado na mão.
deu-lhe o nome de Zara. Livro do Gênesis, capítulo 39. José foi conduzido ao Egito e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu depois de tudo isto que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo, mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém na casa, ela segurou pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhe: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele, e fazia-lhe prosperar tudo o que lhe empreendia. Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mó e o padeiro Mó, mandou-lhes encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhe José para os servir. Havia já um certo tempo que estavam detidos, quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com o seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó detidos, com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos como o conteis. E o copeiro Mó contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nesta cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe: eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça como fazias antes, quando eras teu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faça-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão.
O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: Eu também, em meu sonho, levava sobre a minha cabeça 3 setas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nas na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que isso significa. As 3 setas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca e as aves devorarão a tua carne. No terceiro dia, celebrar-se-á o aniversário natalício do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mó e do padeiro Mó no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mó, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mó, segundo a interpretação que José lhe havia dado. Mas o copeiro Mó não pensou mais em José, esqueceu-o. Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-la. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Não lestes o que fez Davi no dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães, reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então aquele homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anúncio pelo profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em que minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz. Ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Salmo do dia, capítulo 9, dos versículos 18 ao 21. Que os pecadores caiam na região dos mortos, todos esses povos que olvidaram a Deus. O pobre, porém, não ficará no eterno esquecimento, nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Levantai-vos, Senhor, não seja o homem quem tenha a última palavra, que diante de vós sejam julgadas as nações. Enchei-as de pavor, Senhor, para que saibam que não passam de simples homens. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examina o caminho onde coloca os pés e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda e retira teu pé do mal. Vamos
vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.